sobre conjunções, lembrar que na primeira aula, ao falarmos, eu disse que ela é a minimiza. Afinal de contas, você não é capaz de tranquilidade e não é capaz com tranquilidade. Vai indicar causa, condição ou oposição se você não sabe como. E aí o que a gente trabalhou? Te pedi. Eu pedi 2 quadrinhos de com as conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. 5 coordenativas, nós colocando em linha e depois da sala, do quarto, da cozinha, você sempre ter o contato, importante gravar. Você já fez isso, você vai ver que essa aula é de letra. Agora, se você ainda fica com algumas dúvidas, e vamos direto ao ponto. Positivo. Aqui a gente define funções e preposições no verbo de ligação como conectivo. Eu chamo também de... Por quê? Porque ele faz... Então, ele é um conectivo. Ele, ao seu predicativo, está em conjunção mesmo, porque lá na primeira aula, que serve para ligar palavras, serve para ligar e palavras, são quaisquer palavras, são palavras, são sintática. Então, são liga, mesma função. E com palavras de funções. Comi bolo de chocolate. Fazer a análise. Quem com o verbo transitivo direto. O bolo de chocolate. Isso é o núcleo desse objetivo. Bolo. E aí, chocolate, que aqui a gente tem o de chocolate. Chocolate, essa preposição, mas acaba sendo uma locução adjetiva. E esta estrutura, núcleo desse objeto, aqui era um termo que vai ao nome. Na verdade, caracterizar esse nome, porque agora não é um bolo qualquer. Então, como esse termo, aqui eu tenho uma adjunta de posição, está ligado este termo, que é o chocolate, eu deixo adjunto a denominação do objeto. Então, são funções. Por aqui, comi boa diferença. Quando eu digo comi uma coisa, eu comi uma de chocolate. Agora, quando é chocolate, eu também comi chocolate. Vou direto, beleza. 2 núcleos de... E este E está a palavra chocolate. Parem. Na bolo e chocolate, lá tem como chocolate, núcleo do objeto de ação. Portanto, aqui são. Em cima, uma preposição. Maria e João casaram. Quem foi que casou? Maria e João. Quem é o núcleo do sujeito? São núcleos do sujeito. E é uma conjunção. Confundir. Agora aqui, fui à praia. Galera, até existir quando termos... E aí você sabe que a preposição é diferente e que a conjunção é função. Mas quando eu digo este E, não, do verbo estudar, ir. Então, se está ligando, só pode ser uma conjunção. Até aí, tudo bem. Criar esse conteúdo. As concepções são e de escola, provavelmente, que é aquela que faz sentido sozinha, subordinada, é aquela que não sozinha. Só que aí você já deve ter percebido que orações faz o menor sentido. Aí, caramba, você sente perdido. Vamos lá, bem racional. Primeiro, as estruturas. Vamos lá, quando eu tenho um P, como é que eu represento esse através que é o sistema SV, é o sujeito, o verbo e o complemento, que o período simples é apenas uma oração. Oração de oração, até aí tudo tranquilo. Agora, eu também tenho um período para a gente poder trabalhar o período composto, não ter um quadro enorme na TV, né? Então vamos período composto. Esse período composto, então eu vou dividir por coordenação em período composto. Vamos lá. Vamos começar o conceito que é geração e subordinação. São termos que estão assim, ó. Eles são idênticos sintáticos, eles são independentes. Sintática em relação ao outro. Apresento assim, ó. Barra SVC. De mesma função sintática, colocar uma vírgula. Olha só que interessante. A situação a gente vai aprofundar mais. Esta vírgulazinha que você aprendeu no ensino fundamental, que serve para isolar a função sintática. Olha só que parada bacana. Simples, na ordem direta, não pode ter vírgula, porque nem o verbo do complemento exigido. Eu tenho 2 elementos de colocar uma vírgula para elementos de mesma função. Vírgula aqui na oração coordenada, que indicar. Detalhe, você também, na mesma listinha, vírgula abacate, vírgula e morango, você não coloca a idade, porque você já está indicando através da conjunção. Agora, se eu disser de ano, eu vou ter o seguinte, vírgula. Coordenada assindética, e aí eu vou colocar a conjunção lá. Porque eu coloco mais vírgula, está exatamente, e a conjunção, ela faz o quê? Então, ela também, como vai ficar no meio das orações, eu tenho a oração assindética, sindética. A oração coordenada significa que ela não tem, que é o conectivo. E que é uma oração coordenada? Então, é aquela que tem o conectivo, é aquela que são as conjunções coordenadas. Agora, como é de forma bem racional, tem uma estrutura
E o que isso significa? Estrutura da sentença, primeiro a oração correta e depois, ou seja, eu não tenho como começar com uma conjunção, fazer a permuta em assindética e depois, quando eu falo em período composto, diferentemente que os dois estão no mesmo, os dois elementos, né, patamar, eu tenho um termo que eu teria uma oração principal aqui, subordinada aqui embaixo, principal para poder fazer sentido. Oração subordinada, afinal de contas, possua sentido completo, nada vai ser uma frase. Ela não depende da principal para poder fazer. Vou representar através das árvores, tá assim, ó, SV em cima e dentro daquele outro sistema S. Por quê? Porque subordinado a outro, o termo está em outro, ou seja, dentro do não subordinada, elas são principal. É por isso que ela depende da principal para poder fazer. Quais são os tipos de nadas que nós temos? Nós temos a oração subordinada, nós temos a oração subordinada e nós temos a oração subordinada. Opa, a gente identifica cada uma, elemento que encabeça a oração. Que tipo de elemento que gramatical vai em cada substantiva? É um integrante, pode ser o que ou ser. E quem vai encabeçar a adjetiva? É o pronome relativo. Em, onde, cujo. Agora, e quem vai em nada adverbial? Subordinativa. Opa! Aqui eu falei de conjunção. Chegou um outro momento, só que agora é a subordinativa adverbial. Aí agora, na escola, você teve tanta dificuldade. E é meia boca. Por quê? Realmente seguiu a sequência tradicional. Elas fazem o seguinte, primeiro, depois das substantivas e só um subordinada. E caramba, falou na coordenada. Tem de ser estudada junto, porque para você aprender, basta você gravar. Se você gravou, se você no dia de aula, você já não... Então, a conjunção com tranquilidade capaz de classificar a outra conta subordinada, já que você, claro, que tem alguns conceitos, a gente vai ter que, como regra básica, de todas as conjunções fixo, então não tem pedo dessa estrutura. Duas, aí sim eu vou cair para dentro, a gente tem uma aula só sobre isso, a trabalhar os massas, e aí você vai perceber, te confundir em relação ao uso que, mas a substantiva é uma conjunção adjetiva, é um pronome relativo para o espaço. Não vai ter, não chegou o momento de oração subordinada. E vamos voltar aqui para, mencionando que a oração coordenada fixa. E qual é a diferença? Que a subordinada tem uma estrutura. Opa! Significa em relação à oração. Vamos lá. É que não tem como começar a frase e na subordinada adverbial. Então tem como eu fazer. Acompanha aqui comigo, ó. Então, ó, coordenação subordinativa. Então, quando eu digo aqui, estudei de boa prova, eu tenho duas, eu matei isso pela conjunção ativa, que é coordenativa. E reparem que eu comecei coordenada assindética, começar com a conjunção. Aí depois eu coloquei adversativa. Então, agora eu tenho a sindética adversativa. Cobrar esse tipo de classificação, o semântico da conjunção, são que classifica uma ou outra, porque quando a gente quebra de uma lógica, então se passe na prova, é natural, mas infelizmente já quebrou a lógica do processo, a gente matou. Agora, não é possível dizer, opa, realmente é coordenada. Por aqui, ó, eu tô com frase com uma conjunção, embora tenha estudado, isso já me mostra subordinação, e o subordinativo adverbial com que eu tenho oração adverbial consistente. Prova será a oral. Tem como fazer? Eu posso dizer, não fora tem estudado. Afinal de estrutura, móvel, dá para mexer, dá para fazer troca. Choveu porque chegou. A gente sabe que o porquê é explicativo. E aí, caramba, o explicativo é de estrutura e é coordenada. E a cura, móvel. Mas como é que é? Para ser um explicativo, ou imperativo antes. Bom, sai daqui agora! Quando eu digo utilizei o verbo numa ordem, eu tenho de justificação, tem de ter ativa. Então, o porquê é uma oração ativa. Então, aqui, porque chegou frente fria, então com certeza tem uma relação. Sabemos que a causa de um processo e é com aquilo. Então, qual é a de ter chegado frente fria? Chovendo. Então, aqui, causal. Uma adverbial causal e um principal. Dá para dizer porque choveu. Agora, e de casa, pois está. Modo imperativo. Imperativo tem de ter o quê? Uma ação. Então, esse pois aqui é indicativo. E nessas temos uma forma de dizer, pois está chovendo. Observem como é que fica mesmo. Assim que funciona. Se a permuta, eu tenho uma. Quando eu não conseguir, coordenação. Vai ser montando. Caramba, faz ou não faz? Tranquilo? Então, vamos lá. Aprender uma parte, gente. Mas é muito bacana. Você já tem estudado
verbal. Mas é um termo utilizado para ligados, para os famosos. Então a gente vai trabalhar a língua portuguesa. São eles sozinhos. Não só estudei boa prova. Se esse é apenas o mais, nós teremos uma conjunção. Só que aí comecem a reparar também. E eu vou frisar, porque eu já vi algumas bancas. Quando aparece um sozinho, um valor da oposição, da adversidade, para quem seja obrigatória, aditiva, um elemento correlacionado. Não só de um também do outro, a estrutura será AVA. Não só estudei, quem fez boa prova, mas então, correlacionado, isso é um par. A você, um elemento, esse mais, por um trocar esse termo qualquer. Não será possível. É um elemento que é par. Estudei como também fiz boa prova. É impossível colocar um porém. Porque aqui é um valor de adição. E não. Agora olha a próxima. Quando você vai estudar no materialzinho que eu te... Vocês vão ver assim, ó. Elas indicam décimo. Adição. Principais, mas também, como também, estudar a adversativa. Indica oposição. Principais conjunções. Mas, porém, aí você vai lá para a subordinativa consecutiva. Sequência. Principal com a própria gramática. Já faz que não aparece sozinho. Que é intensificador. Tal e tamanho. Obrigatoriamente atrelado a um elemento tenho uma relação que a causa é a consequência, é o que decorre de... Qual é a causa? É ter passado mal. É muito comum as destacarem a segunda ou a ser mal e perguntarem qual. Aí é óbvio que dentre as opções, consequência. Consequência na letra C. Então ele vai colocar, sei lá, conclusão e por aí vai. Mas entre causa e consequência. A causa vai estar sempre do lado do início. Sempre do lado do quê? De uma vez por todas, um tesão. Onde tem sequência. Tranquilo? A relação de causa e consequência. O que? Consecutivo e intensificador. Agora, Maria do que João. João o quê? Então, Maria é mais alta do que João. Correlacionado. É esse massar a comparação. Que, sabendo o do facultativa, eu poderia alta que João. A ação já estaria exposto a toda vez que com valor de comparação e eu matei. É uma estrutura comparativa. A gente tem uma conjunção subordinada comparativa e correlacionadas. Então, meu parceiro, comparável. Vamos começar a olhar as ações 10 ações, meu companheiro. Olha o bico aqui. Almocei e não botei sair cedo não, né? Então eu também saí. A soma indica a adição. Não almocei. Então, além de não ter almoçado, mais uma vez indica o quê? A adição. Isso é a conjunção ativa. Então, ativa, aditiva. Choveu, mas então, mas fui apanheiro. Esse mais são adversários. E então, é uma conjunção adversativa. Uma oposição, ela indica afinal de contas, choveu. O que importou para mim? Praia. Então isso a gente acabou minimizando. Agora, quando eu digo aqui, fiz crescer, e mais uma vez indica a adversidade. Então a gente tem a famosa versativa. Ficamos duas conjuntivas e a adversativa 3 para as 5 coordenadas. Aqui, ó. Logo, e estudei muito, foi aprovado. Estudou, não, né? Então, ó, então, se choveu, concluir, ficar em casa. Estudou muito, e que foi. Então, essas estruturas, e o então, conclusão. Então, a gente conclui. Próxima. Pois já começou a chuva, que faz mal à saúde. As primeiras orações, e toda vez que eu tenho um modo impedente, eu preciso justificar essa ordem, explicação. Então, o que aqui, eles são conjuntos explicáveis. Vem agora, vez, e horas, este ou aquela, eles marcam aquelas que indicam altercão vendo como é tranquilo, como é fácil, ficar um pouquinho mais com isso. Polissemia da conjunção. Eu falei 35% das conjunções são valor, mas tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar alteram. Vamos ver pegadinhas que o camarada, ó, aqui, ó, a gente está trabalhando e nas 3, claro que no primeiro momento, semântico da conjunção e adição. Soma. Então, a conjunção aditiva. Pronto. É assim que a banda toca. Base primária,
ela também pode adquirir um valor, ou seja, vamos lá, vamos analisar. Estudar. Então, eu além de a praia, então este E, ele eu nem coloco a... Por quê? Porque é o E que indica. Então, aqui, a gente não tem que uma vírgula aqui. O sujeito... Estudei. Quem foi que estudou? Foi a praia. Eu também. Aqui, eu vou separar... É mais ou menos assim a pegada. Agora, E não fiz boa prova. Este E não está indicando soma. Oposição. Ele pode ser trocado, mas não fiz boa prova. Então, ele precisa até de uma vírgula. Aqui eu deixei sem a vírgula de forma a ter uma vírgula. Agora, conselho, e terá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concurso, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo, se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.